Bom dia, meu povo. Hoje a nossa leitura aqui é no livro de Josué, capítulo 2. A leitura começa com o título assim: Josué envia espiões a Jericó. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui na noite para espiar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei. É verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram. Mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os haviam escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e, logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão. Vocês mataram Sion e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês, o Deus de vocês. O Senhor é Deus lá em cima do céu e aqui embaixo da terra. Então, agora, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Por isso, peço que me deem um sinal, não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixe que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa quando o Senhor nos der esta terra. Seremos bons para com você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade, por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias, até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e todos os parentes de seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas, se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa,
a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: Eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: Estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Gente, é muito interessante, né? Essa questão. Quando a gente tem um chamado e quando a gente obedece esse chamado, o inimigo, ele teme quando estamos cheios de Deus, quando estamos cheios da palavra, quando estamos assim, buscando entendimento na palavra de Deus. E outra coisa que eu quero aqui compartilhar com você, gente, é muito interessante quando a gente vai fazer o devocional da gente, é muito interessante a gente ter, pode ser um caderno, não precisa ser exatamente um decorado assim, né? Pode ser um caderno comum que você tem em casa para você anotar o que mais te chama a atenção, o que foi, tipo, o versículo-chave, uma gratidão, o que eu aprendi, porque aqui nessa passagem a gente aprende muitas coisas, inclusive não nos acovardar, porque a história de Raabe não era uma história legal, mas ela teve vitória porque ela teve coragem. E quando nos revestimos de coragem, aí toda a covardia vai embora. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês.